como tinha falado ontem, por uma coincidência, Vossa Excelência preside a sessão e eu tive o privilégio de passar a direção dessa sessão para uma senadora que é do Rio Grande do Sul, que já fez um pronunciamento aqui sobre o tema que trago para casa, que é o lamentável episódio do incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria. Eu penso que nós seguimos sofrendo com a tragédia, porque praticamente todos os dias uma nova vítima fatal se soma às centenas de mortos. Eu trago alguns números. Essa situação, essa tragédia lamentável que abalou as famílias de Santa Maria, do Rio Grande do Sul e do Brasil inteiro, que repercutiu da maneira que repercutiu no mundo, ela se segue a outras tragédias que aconteceram no Brasil e mundo afora. Vou citar algumas. O incêndio no circo em Niterói, em 61, com 500 mortos. Um incêndio. No edifício Joelma, com 180 mortos, em 1974. Em 84, em Cubatão, na favela, 93 mortos. Em Porto Alegre, Lojas Renner, 41 mortos. Em 76. No edifício Grande Avenida, em São Paulo, em 81, 17 mortos. O edifício Andraus, logo no começo dos anos 70, 72, 16 mortos. E, obviamente, também uma casa de shows em Belo Horizonte, Canecão, 7 mortos e 300 feridos. Quando a gente busca, mundo afora, tragédias em casas de show, nós temos na Argentina, em 2004, 194 mortos num incêndio, numa casa de show, numa discoteca. Na Venezuela, em 2002, 50 mortos numa casa de show, num incêndio. No Peru, mais 50 mortos numa discoteca chamada Utopia. No México, 20 mortos. Na China, em 2000, 300 mortos numa casa de espetáculo. Nos Estados Unidos, em 2003, 96 mortos. E agora em Santa Maria, 238 mortos. Jovens, cheios de vidas. Famílias perderam os únicos filhos que tinham. Um foi para cuidar do outro e ambos perderam a vida. O incêndio de Santa Maria, que ocorreu no último dia 27, na Boate Kiss, ele é uma soma de lamentáveis erros e equívocos. O vocalista segurou um artefato pirotécnico e iniciou o incêndio. Era comum a utilização, e é comum nas casas de espetáculo, o uso de fogos de artifício, de fumaça, de fogo. A banda comprou um sinalizador proibido. O extintor de incêndio não funcionou. Havia mais público do que a capacidade do estabelecimento. A boate tinha apenas um acesso à rua. O alvará fornecido, que passa pelos bombeiros, estava vencido. 180 mortos foram encontrados só próximo aos banheiros. 90% das vítimas foram envenenadas por gases tóxicos. Não foram queimadas. Equipamentos de gravação estavam no concerto. Essa tragédia, ela mexeu com todos nós. E cada país desse que eu citei, que viveu uma tragédia, tomou algumas atitudes, senadora e presidenta Ana Amélia. Eu vi Vossa Excelência ontem propondo uma comissão especial. Nós não temos regramento nem legislação nacional sobre esse tipo de eventos. A Defesa Civil, eu trabalhei na Comissão de Defesa Civil, não trata especificamente desse tipo de evento. Ele é caracteristicamente levado para os municípios, para as prefeituras e, obviamente, amparadas em parecer do Corpo de Bombeiro, se dá ou não licença. O pronunciamento que eu quero fazer aqui na casa, ele traz
alguns encaminhamentos, porque nós temos que tomar uma atitude. É óbvio que nós precisamos seguir sendo, como todos foram, solidário. O abraço, o carinho, o apoio às famílias, inclusive psicológico, ele é fundamental. E me parece que as autoridades do Rio Grande do Sul, e inclusive o próprio Ministério da Saúde, estão fazendo. Mas que atitude nós vamos tomar diante de um episódio como esse? O que vamos fazer para que outro evento como esse não aconteça? Quando também lamentavelmente ocorre um desastre aéreo, não tem como fazer o reparo do dano. Mas nessa atividade que ninguém pode garantir a segurança do voo, pode garantir cuidados com segurança, mas o voo depende de outras variáveis. Quando acontece um acidente, não se sai partindo para ver quem é o culpado só. Mas como pode-se fazer para que outro evento como esse não se repita? E foi assim que a aviação evoluiu. Deu mais segurança, mudou o material dentro dos aviões, estabeleceu mais segurança de voo. Não evita outros desastres? Não evita. Mas, certamente, pode diminuir o número de desastres. Queria aqui fazer um reparo, e sei que as famílias que foram acolhidas têm, inclusive nos jornais, reconhecido o empenho da presidenta Dilma. Ela largou uma reunião no Chile e imediatamente falou: eu não tenho nada para fazer nessa reunião, é lá junto com as famílias do Rio Grande, de Santa Maria, que eu tenho que estar. Foi, Vossa Excelência também esteve lá. O apoio da presidenta Dilma, pessoal, merece constar nos anais do Senado. Porque foi uma atitude de mãe, de avó, de mulher, que tem a sensibilidade e sabe o que é a dor de uma mãe, que certamente quando o filho sai para um show, para uma casa de espetáculo, para uma boate, eu tenho 2 filhas, fica ligando a noite inteira, marcando horário para ligar, e saber o horário que chega e ver como chegou o filho em casa. 238 mães, naquela noite, não puderam receber de volta seus filhos. A presidenta Dilma foi lá, mas tomou atitude, pôs o aparato do governo federal todo para ajudar. O brigadeiro Saito, comandante da Aeronáutica, o ministro da Defesa, Celso Amorim, merece os elogios, todo o corpo técnico de funcionário com os aviões, transportando pacientes. O ministro Padilha, que deu um recado fundamental pela falta de conhecimento que nós temos sobre como lidar na hora do incêndio. Correr para o banheiro, onde não queima, pior lugar. Nunca a sociedade foi orientada. Os jovens não são orientados como lidar numa hora de um incêndio, num cinema, em algum lugar. Correr para o banheiro é o pior lugar, porque o que mata é o gás, a fumaça. E o ministro Padilha disse: não fique em casa. Quem estava lá e já foi para casa, vá para o hospital. E salvou muitas vidas com isso. Nosso ministro Padilha. Queria então dizer que a presidenta Dilma tomou as atitudes e medidas que não podem trazer vidas de volta, mas certamente salvou muitas, quando criou um aparato de transporte para os centros mais especializados. Hoje, o prefeito de Rio Branco recebeu um ofício do Corpo de Bombeiros, amparado esse ofício numa deliberação, numa provocação do Ministério Público do Estado, pedindo o fechamento de 10 casas de espetáculos em Rio Branco. O prefeito certamente vai adotar as medidas, mas eu estou vindo aqui, senhora presidenta, e agradeço, trazendo 4 ofícios. 4 ofícios. Um para o PROCON. Estou fazendo um requerimento à mesa, que encaminhe um ofício ao PROCON, que adote uma medida imediata. Boa parte das casas de shows, dos clubes noturnos, das boates no Brasil, tem uma coisa chamada comanda. Essa palavrinha mágica, às vezes ajuda a matar também. Eu estou encaminhando à mesa um requerimento pedindo que se providencie, junto ao PROCON, que tome medidas imediatas
para que a gente não tenha mais a juventude refém dessa história da cobrança dos comandas. É um papelzinho que se recebe, que põe todos num confinamento, de você vai consumindo e paga no final numa fila, mostrando sua carteira de identidade. Isso aconteceu lá na boate. A primeira atitude dos seguranças foi: tranca a porta, porque ninguém pagou. O PROCON pode ajudar a resolver. Por que não faz como em qualquer parte do mundo, que consumiu, paga na hora, consumiu, paga na hora? Se acontece algum evento, todos podem sair. Essa é uma atitude que o PROCON pode tomar agora. Estou encaminhando para a mesa um outro requerimento, pedindo aos ministérios públicos, todos eles, dos estados, senhora presidenta, vou encaminhar, que tome uma providência. A grande maioria, a quase totalidade das ações tomadas pelos ministérios públicos Brasil afora, elogiáveis, não são pela parte da segurança contra incêndio, são por uma questão dos ruídos. O som nas boates perturba o vizinho recorre ao Ministério Público e sabe qual é a atitude do dono da boate? Aumentar a largura da parede, forrar a parede com materiais combustíveis. O cuidado é com aquilo que está prejudicando o vizinho e não com a segurança. E nós temos que mudar, os procedimentos têm que ser de segurança, não pode ter uma casa noturna com uma única porta de entrada e saída. São atitudes que podem ser tomadas já. Mais de 90% dos processos que estão tramitando nos alvarás, falo como ex-prefeito, ex-governador, estão vinculados à perturbação de ruído, que não tem nada a ver com segurança. E nós temos que mudar isso. Estou encaminhando um outro requerimento à Defesa Civil Nacional, que ela possa imediatamente pedir uma revisão nos 5.500 municípios dos alvarás de funcionamento das casas de espetáculo que tem uma grande aglomeração de público. Isso dá para fazer, é reunir técnico. E, por último, senhora presidenta, para concluir, também estou encaminhando para o CONFEA-CREA. Eu sou engenheiro, filiado ao CONFEA-CREA, pedindo aos colegas do sistema CONFEA-CREA que possam se reunir nesse momento e dar uma contribuição. O CONFEA-CREA está instalado em todos os estados. Podem elaborar técnica de procedimentos a serem adotados de amparo aos alvarás das prefeituras que não têm, às vezes, nenhum engenheiro. E é uma atitude concreta que o sistema CONFEA-CREA pode adotar. Então, eu agradeço o tempo, senhora presidenta, mas queria aqui trazer a solidariedade para as famílias, trazer aqui o reconhecimento do papel do governo da presidenta Dilma e tomar algumas atitudes como ex-prefeito, como engenheiro, como senador, mas como pai de família, para que a gente possa fazer o possível e o impossível para evitar que tragédias como essa se repitam. Muito obrigado, senhor. Senhor senador Jorge Viana, eu queria endossar as iniciativas tomadas por Vossa Excelência em relação a esse episódio. Nós tivemos uma lição amarga demais, dolorida demais, e não podemos faltar com a expectativa que tem. Primeiro, as causas, as medidas preventivas e também a penalização dos responsáveis. Isso é indispensável para que a impunidade não seja um alimentador da desesperança em nosso país. Queria informar a Vossa Excelência que, além de concordar com as iniciativas, dizer que já encaminhei o meu gabinete à Consultoria Legislativa do Senado uma solicitação de mudança no Código de Defesa do Consumidor para proibir o uso de comanda nas casas de espetáculos, que deverá ser, a partir disso, como elaborar um projeto de lei para facilitar. Então, estamos juntos já nessa iniciativa. E hoje, agora há pouco, antes de vir para cá, recebi a visita de uma entidade que representa um mecanismo também de prevenção de incêndio, que são os chamados sprinklers, que é o jato de água que no ambiente fechado é feito para apagar os incêndios. Isto foi feito um teste através de uma instituição de segurança nos Estados Unidos,
vídeos mostrando, simulando aquele incêndio que referiu Vossa Excelência em relação às mortes ocorridas numa boate nos Estados Unidos. Então, é possível, sim, com medidas preventivas nesses órgãos, e a comissão especial que os senadores gaúchos requereram certamente vai colher tudo isso para que o Brasil tenha uma legislação nacional séria e eficiente para evitar esses acidentes. Só peço urgência no encaminhamento dos requerimentos, Vossa Excelência, da mesa do Senado, para que as medidas possam ser adotadas imediatamente. Muito obrigada, senador, nosso vice-presidente, senador Jorge.